Olá, amigos da Ali TV. É com grande alegria que estamos aqui hoje, reunidos para podermos falar sobre a obra Obreiros da Vida Eterna, na sequência dos estudos em torno da obra de André Luiz. Estamos falando do espírito de André Luiz, que psicografou por intermédio de Francisco Cândido Xavier essa obra extensa e tão importante que é constituída de vários livros, dentre eles Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar do capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, cujo título é Companheiro Libertado. Esse livro, Obreiros da Vida Eterna, ele vai tratar, em geral, ou seja, o objeto principal, podemos dizer, desta obra, são as várias nuances do desencarne. É um livro que vai mostrar várias formas de morrer, várias perspectivas do processo de separação do espírito do corpo, ou do perispírito do corpo, de acordo com a conduta de cada um. Então, nós estamos falando de uma obra que vai mostrar várias perspectivas segundo a vivência de cada encarnado, porque o processo do desencarne não é uniforme. Ele pode sofrer variações segundo a vida que a pessoa levou no planeta Terra. Então é um livro muito rico, que vai trazer esses vários ângulos que nos permitem compreender então a necessidade de seguirmos a lei do amor enquanto estamos no caminho, como dizia Jesus, enquanto há luz, enquanto está de dia, que sigamos no caminho, palmilhado e mostrado por Ele, exemplificado por Ele na Terra. Esse capítulo, que é o objeto do nosso estudo de hoje, ele vai mostrar um desencarne que podemos dizer bem-sucedido. Um desencarne acompanhado pela espiritualidade superior, mas com grandes surpresas para o espírita que está habituado com explicações superficiais ou formatadas. Porque vocês verão que este capítulo particular, ele quebra alguns mitos no que diz respeito ao processo do desencarne. E ele afasta algumas preconcepções que nós aprendemos às vezes por meio de conversas e diálogos que não são embasados na literatura espírita, ou seja, no estudo aprofundado. Vocês verão isso de maneira muito clara, como que essa obra ela impacta e gera surpresas relativamente ao processo do desencarne. Para falar disso, eu gostaria de trazer um exemplo que nos chegou através do nosso saudoso Arnaldo Rocha. Certa vez, conversando com Arnaldo Rocha, ele nos apresentou um livro de uma suposta psicografia. Nós não precisamos comentar autores nem títulos, porque não é esse o propósito. Em que o processo do desencarne ele era apresentado fantasiosamente. Ou seja, vamos
pontuar bem essa questão. Ele estava nos mostrando um livro que seria, a princípio, um trabalho de psicografia, mas que falseava, não apresentava a verdade no que diz respeito ao processo de desencarne. Ele até nos contou que levou esse livro ao Chico Xavier e o Chico Xavier fez o seguinte comentário: esse é um desencarne 5 estrelas. É um desencarne que não condiz com a realidade da vida, do plano espiritual. Porque, pessoal, o Espiritismo não lida com fantasia. Ele vem tratar da lei. Ele vem nos mostrar como funciona a lei que rege o cosmos. E, particularmente, a lei que rege o plano espiritual no seu contato descendente para o plano terreno. Então o Espiritismo ele quer entender a verdade, ele quer buscar a essência da verdade, ele quer conhecer como que as coisas efetivamente funcionam. Então esse é um livro que ele é muito direto e claro a respeito do processo de desencarne. Para falar dele também, nós vamos utilizar um estudo da companheira Angélica da Costa Maia, que foi publicado na revista eletrônica da FEB, Federação Espírita Brasileira, chamada Luz Divina. Luz Divina é o nome da revista. E o título é Companheiro Libertado. Ela vai, neste livro, neste trabalho, comentar sobre a vida segundo os registros na Terra deste espírito que está desencarnando no capítulo 13. Que é o Dimas. Na psicografia do Chico, o André Luiz se refere a ele apenas como Dimas, mas nós sabemos, hoje, graças à filha do Dimas, que foi entrevistada pela Angélica, que se cuida do Dimas de Souza, um grande médium que trabalhou e que atuou na região de Lavras, em Minas Gerais. E ela vai trazer elementos impressionantes que só vêm aumentar o nosso estarrecimento com relação à mensagem do capítulo 13, Companheiro Libertado. Bom, esse capítulo ele é muito rico, ele vai tratar de vários ângulos. Ele vai mostrar o processo do desencarne com riqueza de detalhes, até do ponto de vista objetivo, do plano fático, como que as coisas se desdobram do ponto de vista físico perispiritual. Mas não é esse o nosso propósito aqui hoje. Existe até um vídeo muito interessante que foi produzido por um grupo de jovens que está disponível no YouTube. Vocês podem acessá-lo digitando Desencarne de Dimas. É um vídeo muito curioso, com efeitos especiais bem interessantes, que tenta ilustrar como se deu o desencarne do Dimas, segundo essas revelações trazidas pelo André Luiz. Mas vejam vocês que, geralmente, como acontece, infelizmente, nós vemos a avaliação desses estudos e dessas obras do André Luiz apenas do ponto de vista objetivo, afastando ou deixando de forma secundária, deixando para um segundo plano as avaliações de índole moral, que são as mais importantes. Então, do ponto de vista moral, eu queria destacar o seguinte: o Dimas está no processo de desencarne, nos momentos finais da sua vida, e a equipe de André Luiz participa do processo, acompanha no auxílio do desencarne desse companheiro. O André Luiz questiona do seu mentor, do guia, coordenador espiritual, porque é muito comum
nas obras do Chico, a gente perceber que todas essas caravanas de espíritos e de grupos que auxiliam na condução dos humanos na Terra, esses grupos geralmente são orientados por um espírito jamais experimentado e com alguma condição moral já destacada face aos demais. Então André Luiz vai perguntar, com um tom até mais de curiosidade, no que depois ele se arrepende, se o Dimas havia completado a sua encarnação fazendo tudo aquilo que lhe havia sido proposto no plano espiritual antes de ingressar na carne para aquela experiência particular. Ele queria então saber se ele estava voltando no horário certo, se ele havia aproveitado bem a sua encarnação. E o mentor diz para ele que não, mas não entra inicialmente em detalhes. Eu estou abordando isso porque nós estamos aqui trazendo aspectos do ponto de vista moral. E o André Luiz, então, supõe que ele teria, o Dimas, atuado e incorrido em condutas que o tornaram um suicida, ainda que indireto, como também o foi o próprio André Luiz. Porque a gente sabe que o André Luiz chega no plano espiritual como um suicida indireto. Não tirou a sua vida de maneira imediata, mas as suas condutas consumiram boa parte do tempo do qual ele ainda disporia na Terra. Bom, o mentor então, muito delicadamente, vai mostrar para o André Luiz que a vida do Dimas foi muito diferente da vida dele. E na verdade o Dimas, ele desencarnava um pouco mais cedo, tamanho foi o empenho dele no trabalho em favor do próximo. Enquanto o André Luiz, ele consumiu boas partes das suas energias com desvios de toda sorte, o Dimas, ele havia empenhado as suas forças espirituais e físicas no auxílio intenso dos irmãos da Terra. E aí, o mentor vai trazer algum relato da vida do Dimas, que impressiona pelo nível de dedicação que ele teve segundo a lei do amor. Agora vejam vocês. Por que este ponto ele é particularmente especial? Porque nós concebemos geralmente no meio espírita que uma pessoa da índole de um Dimas, porque eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas das quais ele fez, que não foi pouca coisa que ele fez em vida. A gente geralmente supõe que uma pessoa com esta característica e com este histórico de vida chega no plano espiritual recebido por um cortejo de espíritos de luz, quando os céus se rasgam em luz para receber um espírito desta natureza, talvez ao som de trombetas e com todo o requinte que as nossas fantasias às vezes concebem. Para que vocês entendam isso melhor, vejam o seguinte, porque eu vou tocar num ponto aqui que está diretamente relacionado aos mitos que nós vemos no meio espírita. O Dimas foi um grande médium. Ele foi um grande médium de atuação em lavras. Ele foi médium de cura. Ele curou muitas pessoas. Tem vários relatos de curas efetivas que ele promoveu.
Ele foi um grande médium psicógrafo de psicofonia. Disse que ele recebia o espírito de William Crookes e manifestava, apesar de não ter tido escolaridade, de vulto, de ser uma pessoa extremamente humilde, humilde mesmo, ele recebia e se manifestava em inglês fluente, o que surpreendia a muitos. Ele tinha uma mediunidade portentosa. Conta-se que uma vez um professor da Escola de Agropecuária de Lavras, hoje a Universidade Federal de Lavras, chegou com um poema no bolso para o Dimas e o desafiou. E falou o seguinte: Dimas, se você psicografar o poema que está no meu bolso, eu não duvido de você. Então contam que o Dimas não só psicografou o poema todo, como completou o final do poema e ainda deixou uma abertura para que o seu interlocutor também fizesse o seu acréscimo. E isso trouxe muita surpresa para esse professor, porque ele constatou ali a dimensão da mediunidade séria do Dimas de Souza. Bom, vejam vocês, gente, nós estamos falando de um espírita médium que recebia William Crookes. E aí vocês vão me responder. Cada um vai pensar aqui comigo. Como que a gente imagina um espírito desse que tirava horas do seu sono e que debilitou o seu corpo e a sua saúde se empenhando no trabalho em favor do próximo, como está descrito no livro da psicografia do Chico, e que efetivamente realmente corresponde à realidade, segundo os relatos das pessoas da região. Como você imaginaria que um espírito desse seria recebido no plano espiritual? Bom, se fosse nos dias atuais, nós não nos surpreenderíamos com supostas mediunidades que lavrariam comunicações dizendo que ele foi recebido por João Evangelista, que William Crookes e sua equipe de espíritos da Europa estavam ali à disposição, recebendo com abraços calorosos. É o tipo de produção fantasiosa que a gente vê todos os dias correndo, infelizmente, debaixo dos narizes dos espíritos que não estão se prestando a estudar as fontes mediúnicas sérias. Bom, mas aí vem a questão. O fato é que nada disso aconteceu. Ele teve um desencarne acompanhado por uma equipe espiritual de espíritos que não eram de destaque. Ele não foi recebido com tapete vermelho, com pompa e circunstância. Ele foi recebido por uma equipe humilde, ali do círculo de André Luiz. No momento do seu desencarne, por tudo que o Dimas fez, a gente imaginaria, né, que ele seria recebido com aquela festa de espíritos companheiros, mas no dia seguinte, o André Luiz pede autorização do seu mentor e recebe essa autorização para acompanhar o Dimas no dia seguinte ao desencarne, e os movimentos em torno ali da família do Dimas no local do desencarne, e constata um espírito, salvo engano, fabriciano, que era integrante da equipe de comunicação mediúnica do próprio Dimas. E o fabriciano fala com o André Luiz: infelizmente nós não podemos participar do processo de desencarne do Dimas, porque nós estávamos em outros trabalhos. E o nosso trabalho aqui é tão intenso que o nosso mentor entendeu por bem dar uma pausa de descanso para o Dimas.
Ele receberia, como de fato recebeu, uma oportunidade de descanso. E a nossa equipe não poderia atendê-lo nesse propósito. Então nós continuamos trabalhando, eu só voltei aqui hoje para poder ver como que está, mas o resto da nossa equipe está lá trabalhando afanosamente. Vocês estão entendendo, gente, como que são as coisas no plano espiritual? Esse é um livro, como é a série de André Luiz, que rompe os nossos paradigmas rasteiros, formados à deriva do estudo sério, das mediunidades sérias e comprometidas, como são, né, como é a obra magnífica do Francisco Cândido Xavier. Mas vamos lá. Então, nós vamos perceber que o Dimas não foi recebido por William Crookes, não foi recebido com confete, serpentina. E mais, nem a mãe dele estava no local. Porque vejam vocês, o que eu estou trazendo aqui para vocês são constatações de uma análise cuidadosa, porque essas lições ficam nas entrelinhas. O André Luiz escreve de modo a não nos chocar. Então ele é muito sutil nas abordagens. Por isso que esse é um tipo de livro que a gente deve estudar até em conjunto. Porque às vezes numa leitura descomprometida lá na nossa casa, no nosso sofá, nós podemos, às vezes, perder alguns detalhes, ou seja, pontos importantíssimos passam despercebidos. Isso aqui é obra para estudar em conjunto. Podemos estudar também, né? Nas nossas casas, cada um faz a sua leitura, mas isso aqui é estudo para que a gente faça em conjunto, né? Para grupos de estudo. E onde estão os grupos de estudos aí no movimento espírita, né? Abrindo um parênteses. Porque hoje em dia a fonte principal de estudos do espírito é palestra, né? Aliás, o que a gente está fazendo aqui hoje é só um convite à leitura. Não tem como a gente esgotar as considerações tão minuciosas e relevantes e pertinentes que estão nessa obra. Nós estamos aqui dando uma pincelada em alguns pontos para suscitar a sua curiosidade, para você pegar esse livro e estudar e propor a abertura de um grupo de estudos lá na sua casa, na sua célula espírita. Ok? Então nós temos que aprender a estudar as fontes e não depender apenas de palestra, né? Porque assim nós estamos copiando aquela postura dos estudantes universitários brasileiros, que está sendo cada vez mais comum, onde o aluno ele quer aprender diretamente do professor e ele não vai mais aos clássicos, ele não vai mais às fontes, né? E isso gera só o quê? Uma superficialização do conhecimento. E os detalhes vão se perdendo nesse processo. Mas, então, vejam vocês que nem a mãe do Dimas estava lá, de antemão, se preparando, não. É um detalhe importantíssimo que está colocado com a maior sutileza no livro. O Dimas, no processo do desencarne, ele faz uma prece maravilhosa. Uma das preces mais lindas que eu já vi nos trabalhos do Chico. Extremamente, que demonstra a sua extrema humildade, né? A gente fica tocado com a humildade do Dimas, porque se fôssemos nós na situação dele, eu falo por mim, tá, gente? Nós muitas vezes estaríamos assim, desencarnando, pensando, olha, estou garantido porque, puxa vida, o que eu passei nessa vida foi brincadeira não, eu fiz de tudo e um pouco mais, em detrimento até da minha saúde, da minha felicidade, do meu descanso, do meu gozo para o próximo. Nós pensaríamos assim se a gente tivesse feito 1/3 do que o Dimas fez. 1/3. Mas ele não. E numa posição extremamente humilde, ele faz uma prece extremamente sentida, maravilhosa, e só aí que a mãe dele vai aparecer. A evocação que ele faz pensando na Maria, lembrando da infância e da sua mãe, suscita a presença da mãe dele. Aí a mãe dele entra nimbada de luz no ambiente para acolhê-lo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, gente.
Porque eu já vi pessoas dizendo que estão garantidas com relação ao seu desencarne e a sua situação depois da morte, só porque elas frequentam um centro espírita tal ou qual. Eu já vi gente saindo de reunião falando assim, olha, quem frequenta esse centro aqui está garantido. E de onde que tiraram isso? De onde tiraram isso? Mas nós vamos voltar nesse ponto, porque isso aqui é de extrema relevância, uma das lições mais importantes que a gente pode tirar do livro desse capítulo do Desencarne do Dimas, né? Eu quero ler para vocês algumas dos feitos do Dimas em vida. Então vamos lá. O André Luiz faz uma comparação do Dimas com a vida dele, né? O André Luiz falando da vida dele. Olha, na minha vida, enquanto médico na Terra, eu tomava refeições calmas e substanciosas às horas certas. Não tinha pressa, comia o que eu queria, com tempo disponível. Eu dera-me a estudos prediletos, eu escolhia o que eu ia estudar. Então, de repente, eu estava ali no ócio e me dava vontade de estudar mitologia grega, por exemplo. Aí eu separava um horário do meu dia para poder estudar mitologia grega. Ele fala isso para fazer uma comparação com a vida do Dimas. Porque o Dimas, ele teve que estudar cedo, aliás, ele teve que trabalhar cedo para conseguir ter acesso às leituras mais basilares, conforme está na obra. Trabalhava arduamente para conseguir ter o mínimo de acesso à informação, ao conhecimento superior. E o André Luiz mostrando que na vida dele ele teve o quê? Essa folga, né? Dispunha do meu tempo com rigorosa independência, tinha independência total nas decisões. Eu podia decidir, ó, esse final de semana eu quero fazer isso. Ah, quer saber de uma coisa? Hoje eu não vou atender tantas pessoas. Eu vou separar um pouco do meu tempo para fazer uma atividade mais tranquila, para esvaziar um pouco a mente, né? Ele tinha essa autonomia. Cerrava as portas, fechava as portas, ele, André Luiz, aos clientes antipáticos, quando me faltava disposição para suportá-los. Então chegava aquele cliente lá que não ia com a cara dele, então eu não atendia, por favor, pode procurar outro médico, né? Fazer esse tipo de seleção. Estou aqui apenas pegando alguns pontos, tá? Nós não vamos esgotar. Na sequência, nós vamos ver, por outro lado, a vida do Dimas, né? Vamos lá. O Dimas, como eu falei para vocês, ele se dedicou desde cedo no trabalho pesado. Não está no livro, mas está no trabalho da Angélica, que eu falei com vocês, que é a pesquisa sobre a vida, os fatos da vida do médium Dimas. Ele teve 24 filhos. Ele era assalariado. Nos horários vagos, ele pintava paredes para conseguir sustentar a família. Vamos abrir um parênteses aqui? Nós, às vezes, temos um filho e pensamos assim, ó, vou chegar bem no plano espiritual, cumprir a minha missão de ser pai, né? Já estou quite aqui com a lei. Vocês imaginam o que é um espírito que criou bem, educou bem 24 filhos, né? Isso é só para a gente ter uma dimensão do que esse homem fez. Ele, então, em determinado momento da vida, foi trabalhar como barbeiro, foi cortar cabelo das pessoas. E quando chegava no final do dia, depois que ele começou a descobrir o espiritismo, ele participava de uma casa espírita importante de Lavras e tinha na sua casa um quarto separado, um local bem isolado, onde ele tratava de espíritos que precisavam de passar por processos de cura mediúnica. E curou muitas pessoas com sucesso.
nesse processo. Conta-se que ele acolhia as pessoas para dentro da casa dele. Ele se empenhava mesmo em favor dessas pessoas. Ele não ia ali só batia o ponto e ia embora, não. Né? Então foi um espírito que se dedicou muito. Vamos lá, outras questões da vida dele. O Dimas perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que poderiam prodigalizar mais amplas realizações do idealismo de homem de bem. Olha só, o que é o homem de bem? A gente precisa estudar essa expressão. O homem de bem geralmente é aquele que para a sociedade é um homem de bem. É aquela pessoa, como diz o Emmanuel, da paz endinheirada, que está confortável com a sua posição financeira e que para a sociedade é um homem de bem, uma pessoa boa, uma pessoa de princípios, valorosa, mas que muitas vezes não sai daquele estágio, não passa dali. Né? Fazia vigílias compulsórias noite adentro, uma pessoa que perdia horas do seu sono. Isso acabou resultando na sua debilidade, por isso que ele desencarna mais cedo. Vamos lá, mais dados da vida dele. Aqui é dito que ele se submetia a regulamentos e disciplinas árduas. Por quê? Porque ele era empregado. E foi empregado durante um bom tempo da sua vida. Ele não tinha autonomia que o André Luiz tinha. Então foi uma pessoa que teve que lutar muito para conseguir fazer o que fez. Nesse artigo da Angélica, narra-se questões curiosíssimas do Dimas. Ele, enquanto pintor de paredes, foi contratado por um senhor que não era de boa índole para pintar as paredes da coletoria, um departamento do município responsável por fazer arrecadação de tributos, de verba pública. E o Dimas então pede uma escada para poder pintar as partes mais altas dos cômodos. E, maliciosamente, o senhor que o contratou, conhecido como Zé Ministério, fala com ele: não, Dimas, pode subir em cima das mesas, das escrivaninhas, e faça da maneira como você puder. Logo depois que o Dimas deixou suas marcas de sapato em cima da mesa, o Zé Ministério, que havia dado um desfalque enorme nas contas públicas, ele chama a polícia e diz que a coletoria havia sido saqueada pelo Dimas. Ele imputa o fato ao Dimas. Eles vão lá, constatam as pegadas em cima da mesa e levam o Dimas à prisão. E ele foi preso. Aí de novo a gente volta naquele ponto. Se fosse conosco, a gente pensaria o quê? Senhor, fui preso injustamente, ó, então vou chegar no plano espiritual, vou ser recebido por Jesus. Né? Passar por um tipo de provação dessa é desencarne 5 estrelas. Com certeza, né, minha vida espiritual está garantida. São associações tolas que a gente faz, ingênuas até. Né? E aí vejam o que acontece. A mediunidade do Dimas se desenvolve, ela se manifesta dentro da prisão. E durante esse processo mediúnico, ele começa a escrever, a psicografar nas paredes da cela. E uma das comunicações que ele traz, pasmem os senhores, é a seguinte: o espírito comunicante, ele informa o livro contábil e a página do livro que trariam os indícios do desfalque por parte do senhor Zé Ministério, que era o seu chefe, o responsável pelo setor. E aí os amigos intercedem, as autoridades pegam o livro,
na página mencionada e constatam que, de fato, aquele registro apontava para a fraude que havia sido tentada, né? Foi praticada, que foi tentada, sua prática foi tentada por parte do senhor Zé Ministério. E aí, esse homem vai preso e passa um bom tempo preso. Em determinado momento, depois de alguns anos, ele adoece na prisão e pede para chamar o Dimas. O Dimas comparece e ele reconhece o crime à frente de todos. Pede perdão para o Dimas. O Dimas o perdoa. Não muito tempo depois ele desencarna, esse senhor. O Dimas acolhe a família e prepara e faz todo o acompanhamento até o enterro. Outra questão também que mostra a elevação dele. E nós, de novo, né, fazendo essa projeção na pessoa dele, o que nós diríamos? Puxa vida, eu sou um espírito de luz, né? Eu perdoei o meu acusador, fui preso injustamente por ele, mas tive um perdão dessa monta e, com certeza, né, eu, João Batista e Francisco de Assis e Jesus somos carne e unha, já estamos ali no mesmo patamar. Mas, gente, não é o que a mensagem mostra pra gente. E aí nós vamos ver uma conversa entre André Luiz e Fabriciano, que é esse espírito que integrava a equipe da reunião mediúnica do Dimas. Nós já comentamos isso, né? Que o Dimas era médium, existia uma equipe no plano espiritual que o assessorava. E desses espíritos todos, um deles comparece no dia seguinte, depois do desencarne, para fazer ali, trazer algum apoio. E aí o André Luiz pergunta para ele o seguinte, sentem aí todos vocês, né? Quem não estiver sentado, assente-se e se recoste bem nas cadeiras para não cair. O André Luiz pergunta o seguinte, todo desencarne é acompanhado? Todo desencarne recebe esse tipo de abordagem que o Dimas recebeu? Porque eu estou mostrando para vocês, e o texto mostra, que ele não recebeu desencarne 5 estrelas, não. Mas ele foi acompanhado. Foi bem acompanhado pela espiritualidade. Quando eu falo em desencarne 5 estrelas, é esse desencarne fantasioso, com honrarias mundanas e temporais, que a gente imagina que acontece e que não é assim que funciona. Não é? Aí o Fabriciano vai explicar que não é uma regra. Que esse tipo de acompanhamento é para os espíritos que se empenharam no trabalho de amor ao próximo. Que por sintonia com as equipes espirituais recebem esse mérito de ser atendido e assessorado no momento de desencarne. No livro O Evangelho de Chico Xavier, o Chico traz um apontamento parecido. Ele vai falar que a gente se ilude com relação ao desencarne, mas a gente não pode desprezar que funciona mais ou menos da seguinte maneira, segundo o Chico. Eu estou parafraseando o Chico aqui, ok? Nós chegamos no plano espiritual como uma pessoa que sai na rua. E as coisas continuam do jeito que são. Os espíritos superiores estão trabalhando. Vocês não viram lá a equipe espiritual do Dimas? Só um lá que se destacou, que foi lá tentar ajudar. Né? Os espíritos continuam trabalhando. Então, em síntese, gente, você chega no plano espiritual como quem está caminhando para um terreno baldio. E aí, como que a gente faz no processo desse? São os nossos distintivos espirituais que vão permitir a ascensão, que vão permitir a aproximação por sintonia mental dos espíritos que nos acompanham, ou daqueles espíritos que estão em sintonia com o trabalho superior,
Porque se não for assim, nós vamos continuar nas sintonias inferiores. Então não vamos cogitar de fantasias com relação a esse tipo de processo, com esse processo do desencarne, porque não é assim que funciona, né? E o André Luiz fica tão impressionado com essa explicação, ele vai insistindo com outras perguntas. E ele faz a seguinte pergunta: mas vem cá, é possível uma pessoa que se dedicou a algum trabalho superior, vamos imaginar, que aqui não é o exemplo que está no livro não, tá? Mas nós vamos pegar exemplos comuns da nossa prática espírita. A pessoa que trabalhava na evangelização infantil, um espírita que trabalhava na tarefa da sopa, o outro espírita que trabalhava lá na confecção dos enxovais para crianças carentes. Então, eu estou pegando aqui alguns ícones, né, de trabalhos assistenciais que são excelentes vias de trabalho quando realizadas com o empenho do coração, né? E aí, num caso desse, numa ilustração desse tipo, o André Luiz pergunta: é possível que uma pessoa desse nível chegue no plano espiritual e não receba um amparo no desencarne parecido com esse que o Dimas recebeu? Aí o Espírito fala: é possível, e isso acontece. Vou te dar um exemplo. E aí, esse Espírito que conversa com o André Luiz vai mencionar, vejam que caso curioso, ele vai mencionar o exemplo de uma senhora que trabalhava com muito empenho, arduamente, em tarefas assistenciais, uma pessoa de grande empenho no trabalho caritativo. E pessoa boníssima, de bom coração, pessoa excelente. Só que era uma pessoa ingênua, segundo o Espírito. E, por conseguinte, fantasiava as leis do plano espiritual. Geralmente, tá, pessoal? São aquelas pessoas que estão aprendendo espiritismo só de palestra, de blá blá blá, e que não estão pegando essas obras para estudar. Infelizmente é isso. São pessoas que são surpreendidas pela lei porque tiveram a oportunidade de estudar a lei, mas não estão se empenhando no estudo dessas obras. Mas essa senhora, então, ela dali de espírita, tá? Uma pessoa de empenho, com grande cota de serviço, ela sofre um dissabor no relacionamento dela. Segundo o Espírito, uma contrariedade frívola, uma coisinha boba no relacionamento. Ele não entra em detalhes sobre o que teria sido. A gente não sabe se foi uma traição, se de repente ela pegou o marido olhando para uma pessoa na rua. A gente não sabe. Mas dá a entender que alguma coisa do ponto de vista do relacionamento entre os dois. O que suscitou uma contrariedade infantil por parte dessa senhora. E tão mimada, ele usa essa expressão, com esse mimo, porque como que ela chegou nesse estágio? Ela estava pressupondo que a lei iria ampará-la, que era assim que as coisas funcionavam, só pelo fato dela ter se candidatado nas fileiras do trabalho de caridade, né? Mas por esse mimo e esse capricho por parte dela, o que ela começou a fazer? Ela começou a entrar num processo de ideia fixa, constante, desejando a própria morte. Já vi isso acontecer. E ela começou a entrar nesse mantra mental. Quero morrer, não mereço mais viver, não quero ficar mais nessa terra, essa terra é um campo de imundície, estou desiludida, né? Vamos imaginar, fui traída pelo meu marido, a gente não sabe se foi isso, então agora eu desisto, estou desgostosa da vida. E ela ficou nesse processo
de ideia fixa. Gente, pensamento é vida. Pensamento atrai toda sorte de negatividade e energias negativas para o desequilíbrio perispiritual e orgânico da pessoa. O que aconteceu com essa senhora? Ela entrou num processo de uma doença simples, mas por conta do seu estado mental, ela desencarna. Ela agrava, ela somatiza aquele processo mental e por uma questão de só menos ela desencarna. O mentor vai dizer que ela chega no plano espiritual na condição de suicida inconsciente. Mas veja, ele vai falar, ela não foi desamparada. O pessoal da nossa equipe esteve do lado dela desde o início. Mas ela estava de tal modo presa no corpo, por conta do processo e do seu estado mental, que o Espírito vai dizer, somente há poucos dias nós conseguimos desligá-la das vísceras carnais. Ele não fala quanto tempo, mas dá a entender que ela passou um bom tempo presa no corpo em putrefação. E ele vai dizer, ela foi desligada só agora que a gente conseguiu desligá-la do corpo, num processo, numa condição impressionante, que nos impressionou, ou seja, não era coisa bonita de se ver, não. É isso que ele estava querendo dizer, eles não ficam pintando com cores fortes, né? Mas ele falou, olha, ela estava num estado difícil, triste, não precisava ter passado por isso. E vejam o que mais aconteceu com ela. Ela, como desencarnou fora da programação, ela não teve nenhum ensejo de passar pelas colônias de restauração, de repouso, de reesclarecimento. Ela não estava sendo assessorada pela espiritualidade superior, porque não era o programa dela. A equipe do processo caritativo, ou seja, a equipe espiritual que regia o processo da atividade em nome da lei do amor, em que ela participava na Terra, tinha um coordenador espiritual, e esse coordenador espiritual improvisou a incorporação dela na equipe. São esses espíritos que estão aí em plano menor, trabalhando afanosamente com a própria equipe da reunião mediúnica do Dimas. E ele disse, olha, nós já incorporamos ela para trabalhos improvisados, e ela está lá em condições muito piores. Ela está trabalhando com a gente em condições muito piores do que ela estava na Terra. E a gente teve que integrá-la numa condição, agora a gente nem imagina como que é, né? A situação em que ela se encontrava. São aqueles lances que a gente só vai entender com profundidade quando a gente estiver lá. Vocês estão percebendo como que a questão é séria? Então o livro Obreiros da Vida Eterna está nos mostrando as várias dimensões do desencarne. Nesse sentido. Essa irmã, vejam, a gente tem que olhar pelo ângulo da lição que traz alerta, mas ao mesmo tempo também olhar pelo lado bom. Nós não estamos sendo pessimistas não, tá, gente? Nós estamos trazendo aqui o ângulo da realidade, na sua faceta positiva e da lei de causa e efeito. Vejam que o trabalho dela no campo da caridade foi inútil? Não, pelo contrário. Se ela não tivesse se empenhado, o processo seria muito pior. Mas se ela tivesse também, da parte dela, se dedicado a um pouco mais de esclarecimento, porque esses livros estão aí nas nossas mesas, gente, não é à toa não. Eles estão aí para serem estudados. Toda a série André Luiz que nós estamos vendo aqui, desde o início, é um convite para que todos nós despertemos para a importância da obra de André Luiz. Porque ela é uma obra que ela não é espiritualista, ela não fica nas divagações teóricas, metafísicas
e inefáveis do ser. Não, ela é uma obra que traz todos os ensinamentos do Espiritismo para o plano da concretude. É Espiritismo na veia, mostrando para a gente como que funciona. Ó, na prática, gente, é assim. Vocês querem saber como que funciona as leis espirituais na prática? Leiam a série de André Luiz. A série de André Luiz é isso, é Espiritismo na prática, vivenciado de maneira pragmática na sua realidade, né? Então, essa lição do Dimas nos reserva lições. Essa passagem do Dimas nos revela lições, nos reserva lições riquíssimas. Eu até arrisco a dizer o seguinte: quem quiser estudar, não deixem de ler o livro todo, mas especificamente não só o capítulo 13, o 12, o 13 e o 14. Porque o 12 vai mostrar o antes do desencarne, o 13 vai mostrar o durante e o 14 vai mostrar o depois do desencarne do Dimas. São 3 facetas muito, muito importantes para a gente perceber como que funciona esse processo. Mas eu arriscaria dizer o seguinte: dentre as passagens da psicografia do Chico que tratam do desencarne, esses capítulos, somados com alguns trechos do livro Voltei, do irmão Jacó, eles nos permitem um tratado espírita sobre o desencarne. E aí eu vou me permitir aqui fazer alguns apontamentos sobre o desencarne do irmão Jacó, que está no livro Voltei, para a gente perceber como que o processo é sério. Porque lá traz informações que são igualmente relevantíssimas do ponto de vista moral. Então vamos lá. O livro Voltei, que tem muito a ver, ele se entrelaça muito bem com esse trecho aqui do livro Obreiros da Vida Eterna. No seu início, ele vai mostrar o processo de desencarne de um espírita famosíssimo, segundo uma publicação de um jornal no Rio de Janeiro, o espírita mais perfeito de sua época. Disse, aliás, que foi por isso que ele teve que voltar e psicografar o livro para mostrar que ele não era o espírita mais perfeito. Porque os espíritas estavam fantasiando com relação ao desencarne do Frederick Figner, né? Que adota o pseudônimo de irmão Jacó no livro Voltei. As pessoas estavam fantasiando com relação à sua situação do desencarne, e aí ele foi mostrar efetivamente como que ele desencarnou. Um processo sensivelmente diferente do que o meio espírita estava esperando. Vejam vocês também que ele teve um desencarne acompanhado, mas que deixou a desejar em muitos pontos. E lá no livro Voltei, ele vai explicar pontos interessantíssimos e muito importantes a respeito do processo de desencarne. O que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: é sobre o estado mental do Fred Figner. Ele vai dizer que durante o processo do desencarne, ele se sentia como se ele estivesse com um barquinho. Vejam essa ilustração. Como se ele estivesse com um barco na superfície de um grande lago, onde com os remos na mão, ele tinha um controle total daquele barquinho. E deslizava ali na superfície do lago ao seu talante. Só que ele vai dizer o seguinte: esse lago, na ilustração que ele traz, é a sua mente. E ele vai dizer que no momento do desencarne, era como se arrebentasse uma represa gigante que segurava aquelas águas, e essas águas de repente o envolvem e ele se vê afundando no fundo desse lago gigantesco dos seus pensamentos. É a impressão que ele tem do momento do desencarne, da eclosão do seu estado mental, na hora que ele está desencarnando. E aí ele vai perceber que ele estava sem amparo. Faltou algumas coisas que só lendo o livro que a gente vai entender. Por que que ele
chega naquele estágio de desequilíbrio como se fosse um náufrago, e é o exemplo que ele mesmo usa, sem rumo e perdido ali no meio daquelas águas profundas. Ele vai dizer que durante o processo do desencarne, ele viu toda a sua vida com riqueza de detalhes. Vejam que ele diz que até os quadros mais mínimos da vida dele, ele viu como se ele estivesse em câmera lenta. É como se a gente imaginasse um vídeo pausado, mas tudo acontecendo em poucos segundos. A gente tem que entender que não são lembranças vagas, não. Ele dá a entender que é a nitidez de quem está vendo agora, enxergando da forma como nós estamos enxergando aqui agora. A gente poderia até brincar, com a resolução 4K. Ele não está vendo ali algo embaçado e etéreo, não. Ele está enxergando todos os momentos da vida, ele fala até os atos mais insignificantes da sua vida, ele viu tudo, 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 tudo. É impactante. Por quê? Porque vocês vão perceber que é através desse processo de revisão instantânea, ele ainda vai usar esse exemplo. É como se ele estivesse revelando toda a sua vida em poucos segundos. E eu gosto até de usar um exemplo para a gente perceber como que isso é importante. Vocês já repararam que hoje em dia a gente tem uma mania de reservar muitas fotos no aparelho de celular? Porque hoje a maioria dos aparelhos de celular hoje guardam fotos, né? E a gente armazena muita foto também no computador, mas não tem tempo de separar e fazer a revelação dessas fotos. Já notaram isso? E a gente para e pensa assim, nossa, vai ter que chegar um dia que eu vou ter que sentar, selecionar as fotos importantes, porque senão eu vou perder tudo aquilo. Aqueles momentos que eu registrei, né? A gente sabe que as mídias eletrônicas aí, elas podem nos deixar na mão, por uma série de circunstâncias. Então vocês imaginam vocês pegarem todas as fotos que estão lá no seu computador, no seu aparelho de telefone e revelá-las todas de uma vez só, assim, num instante. Já é um processo que impressiona, não é verdade? Então imaginem revelar toda uma vida em poucos segundos. Você de repente se inteira, você faz um inventário. O que é o inventário? O inventário é você englobar e pontuar tudo que existe ali num determinado universo. Você faz um inventário inteirinho da sua vida, com riqueza de detalhes, em poucos segundos. Todas as vezes que você perdeu paciência com determinada pessoa, todas as vezes que você foi uma pessoa orgulhosa, todas as vezes que você estendeu a mão para alguém. Gente, se vocês estiverem percebendo a seriedade disso, vocês já vão estar começando a entender uma coisa. É um momento de fazer um balanço. É um balanço que se faz da vida no momento do desencarne, como não se faz, como a gente nunca concebeu. Vocês sabem que no final do ano, geralmente, né, coincide com o ano civil, toda empresa tem que fazer o balanço. Ela faz o registro do ativo e do passivo, é uma determinação legal. Toda sociedade tem que fazer esse tipo de balanço, né? Onde você levanta tudo aquilo que você fez durante um ano. Por isso que nesse processo do desencarne, o Frederick Figner está mostrando, leiam o livro Voltei, vocês vão perceber como que funciona com riqueza de detalhes. Ele mostra como que funciona mesmo esse balanço da nossa vida. Onde o filme é revelado ali de forma inevitável e de uma vez só, né? Isso não seria tão impressionante se não fosse um outro detalhe. Logo na sequência do livro, o Frederick Figner vai atravessar uma ponte que é feita pelos espíritos com matéria do plano espiritual para auxiliar aqueles claudicantes, aqueles que ainda estavam titubeando no processo de desencarne, para auxiliá-los na travessia para o plano espiritual superior.
E nesse momento eles são abordados pelos espíritos obsessores. E os espíritos obsessores começam a jogar na cara deles várias das questões que eles fizeram em vida, cobrando-lhes os erros. Gente, imagine, você acaba de passar por um processo desse, onde você fez o inventário da sua vida inteira. Tá tudo ali, ó, vivinho na sua cabeça como uma chaga viva, né? Por isso que a gente fala do inferno consciencial, ou do céu consciencial, de acordo com a nossa mente. E de repente você está ali cara a cara com espíritos que você prejudicou. Alguns espíritos não conseguem fazer a travessia, porque entram em sintonia com os espíritos inferiores. É um processo muito sério. Processo muito sério. Esse processo também nos mostra que cada momento da nossa vida tem que ser vivido com qualidade. Porque se a gente voltar lá no exemplo do computador, com as fotos que você está arquivando no seu celular ou no seu computador, cada momento bem vivido, em que você vive com amor verdadeiro, você está carimbando esse arquivo que você está guardando lá na sua mente espiritual, com qualidade. Então você está colocando um selo de amor ali, ó, em cada ato. Um copo d'água que você deu com amor verdadeiro para uma pessoa é um registro que você carimbou dentro do seu espírito, que você vai revelar lá na frente. E esse sentimento, essa certeza de bem que foi realizado, vai ser o seu advogado no futuro. Por isso que o Emmanuel fala que o amor praticado e a consciência tranquila são os nossos advogados em qualquer parte. Então pense nisso, em cada momento vamos viver o agora com qualidade, com amor empenhado. Cada ato nosso, se abraçou uma pessoa, vibra sentimento de verdade para aquela pessoa que você abraçou. Você está participando agora de uma reunião mediúnica, vibra para aquele irmão que está se manifestando, manda seus melhores sentimentos. Não vamos fazer só pro forma, não, como a gente faz lá no WhatsApp. Uma pessoa pede a prece, aí a gente manda aquele monte de mãozinha juntinha, né? Só que aquilo não corresponde a um sentimento verdadeiro. Mas se corresponder a um sentimento verdadeiro, você está carimbando os seus arquivos mentais com a qualidade do amor, que lá na frente vai ser revelado. Você vai mostrar, olha, Senhor, isso aqui foi sincero, eu fiz de verdade, eu não fiz só pro forma, eu não fiz de forma exterior. Aquilo efetivamente encontrou respaldo no meu espírito. Porque no final das contas, como que funciona esse tipo de sopesamento da balança? É como os egípcios ensinavam na balança de Osíris. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai dizer que os símbolos egípcios, todos eles têm relação com as leis espirituais profundas, porque foram trazidos pelos grandes médiuns daquela época, de uma nação com alguma elevação espiritual. A gente sabe a história dos egípcios, né? Que são os exilados de Capela. Um dia a gente pode falar sobre isso. E o Emmanuel vai falar que tudo aquilo tem significação. A balança de Osíris tem sentido, sim. Vocês sabem o que ela significa? Diz a lenda egípcia que se você quer saber como uma pessoa vai chegar no plano espiritual, você tem uma balança. Num lado da balança você coloca o coração dessa pessoa. E no outro lado da balança você coloca todas as suas ações, todos os seus feitos. O que vai pesar mais? Se o seu coração pesar mais, você está em boas condições espirituais. O nosso coração, porque todas as ações elas têm que resultar em acréscimo para o nosso coração. Ela tem que acrescentar, tem que acrescer virtude no nosso ser interior. Se ela conseguir promover esse tipo de acréscimo, nós não vamos chegar perfeitos no plano espiritual. Quem é que tem essa ilusão? Nós já temos um passado de erros dessa vida. Nós já temos um passado grande de erros. Então nós vamos chegar no plano espiritual e o que vai advogar a nossa causa? Os registros do nosso coração. Né? Então cada ação nossa que seja meditada, como Jesus nos ensinou, na linha do orai e vigiai. A gente ora e vigia. Cada ação. Eu estou fazendo aquilo é por orgulho? Eu estou fazendo aquele tipo de ação com sentimento verdadeiro de ajudar as pessoas? De levar algo melhor para o meu próximo?
né? Nós estamos então guardando arquivos mentais verdadeiros. Foi o que o Dimas traz com ele, esse tesouro inalienável, quando ele chega no plano espiritual. Ele traz esse arquivo que advoga a sua causa. E ele chega em condições boas no plano espiritual. Não fantasiosas, mas com o amparo de alguns irmãos abnegados. Recebe ali aquele carinho, né, dos seus próximos e nos mostra a passagem, o contraponto, o contraste da situação do Dimas com seus parentes. Porque a mulher, a esposa dele, sem conhecimento espiritual profundo, atrapalha demais no momento do desencarne. Vocês vão perceber no livro que os espíritos têm que fazer um sem número de medidas para conseguir tirar o Dimas do corpo, porque a esposa estava trazendo ele de volta. Ela lançava energias negativas no corpo, prendendo o Dimas ao corpo como se fosse uma rede. Os espíritos usam essa ilustração. Uma rede de energias ali que prendia o Dimas ao corpo, né? E, enfim, vamos constatar lá na obra esse contraste da situação mental do Dimas com das pessoas que estão no seu entorno. Esses são alguns apontamentos sobre este livro maravilhoso que merece o nosso estudo. Vamos estudá-lo em conjunto. Ok, pessoal? Peço a todos os nossos irmãos aí de doutrina espírita, mais estudo e menos palestra, porque nós estamos desvirtuando os ensinamentos e estamos perdendo o que eles têm de melhor quando a gente deixa de fazer a avaliação pontual, direta nos textos. O estudo dos textos é insubstituível. Agradecemos muito a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês e, quem sabe, numa outra oportunidade estaremos aí para meditarmos um pouco mais em torno das obras de André Luiz. Muito obrigado.